Boa tarde, meus amigos. Que bom que estamos aqui para mais um culto do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar, quando nós resolvemos começar, quando nós nos colocamos prontos para este momento, nós somos aconselhados na escolha de um dia e horário para a realização do Evangelho, estabelecendo assim uma parceria com a cúpula espiritual que será designada a estar conosco neste momento. Sabemos da importância dos benefícios, não só para nós ou para o nosso lar, mas para todos que estão vizinhos e as suas residências, que o culto do Evangelho nos proporciona. E é por este motivo que nas quintas-feiras, às 16 horas, o Lar Fabiano de Cristo coloca no ar o nosso Evangelho para que muitos corações unidos possam elevar em pensamento o nosso amor à humanidade, o nosso amor à terra e os nossos pedidos de paz e de consolação. Aqueles que estão em sofrimento, aqueles que ainda não conseguem entender qual é o objetivo da vida na Terra. Também somos orientados de acordo com o roteiro. O roteiro que nos é sugerido é que façamos uma prece inicial, a leitura de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, um comentário sobre essa leitura e a prece de encerramento. E agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estar e de poder refletir sobre a vida e sobre o que somos, começo o nosso encontro de hoje dizendo da importância deste momento para quem precisa parar e refletir sobre o que vai ler ou sobre o que vai comentar, para que tantos corações se unam e que tantos escutem a nossa mensagem. Hoje, o tema de hoje, o tema escolhido para a nossa reflexão de hoje é a indulgência. A indulgência está no capítulo 10, no item 16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar de vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar? Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes
com os que fazem vossos irmãos? Quando vos terei olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena os que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, terais, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, meus amigos, refletindo um pouco sobre o que nos diz o texto sobre a indulgência retirado do Livro dos Espíritos, pensemos, a indulgência é um dos itens da caridade e significa doçura de dentro. Trata-se de uma excelente vacina, eficaz na prevenção contra os preconceitos. Se somos indulgentes, tudo que sai de dentro de nós é doçura. É doçura na fala, no sorriso, no olhar, no aplicar um passe, em dar opiniões. A caridade consiste, inclusive, em sermos indulgentes para as perfeições dos outros, ou seja, valorizando as pessoas, sem apontar-lhes os defeitos que ainda carregam, porque defeitos todos temos, principalmente no que se refere à moralidade. E devemos lutar com muitos esforços para vencê-los. Temos que destacar ainda a necessidade de vivenciarmos também a autoindulgência, reconhecendo as próprias fraquezas e buscando a sintonia com os bons pensamentos, praticando a caridade como entendia Jesus. Jesus nos exemplificou a indulgência no seu cotidiano, nos demonstrando de várias maneiras nas suas atitudes, nas formas como resolvia os conflitos que lhe apresentavam e que nos são narradas no Evangelho. Que nós saibamos também que ainda precisamos de indulgência conosco, com os nossos erros e sempre buscando a melhoria a cada momento em que nos defrontamos, em que nos deparamos com as nossas próprias atitudes. Que nós tenhamos o olhar puro, o olhar tranquilo, um olhar que valoriza o ser humano e não os defeitos. Que nós tenhamos a doçura na fala e que ela não seja faca afiada na hora da crítica ou na hora do julgamento. Que nós possamos, neste momento em que nós voltamos para o nosso interior, que a gente possa agradecer por já estarmos no caminho de entendermos quando precisamos parar, quando precisamos refletir, quando precisamos mudar e que já podemos pensar que o nosso próximo é tão necessitado desta mesma indulgência quanto nós. Então, meus amigos, que elevemos o nosso pensamento a este Pai de amor, que tanta indulgência tem conosco e com as nossas atitudes, que Ele possa nos apontar sempre o caminho correto, nos orientando ou nos dando
caminhos para seguirmos e onde nos orientarmos para a nossa mudança. Que assim seja.